já estou crucificado. Creio que o Senhor quer nos falar a todos, não somente a alguns. Creio que o Senhor quer nos mostrar algo mais da sua glória. Se algo podemos saber ou entender de Paulo, é que ele entendia a cruz. Ele entendeu a cruz. Ele entendeu muito bem. Ele dizia: com Cristo estou juntamente crucificado. Entendeu a cruz. Viveu a cruz. Morreu pela cruz. E essa é a mensagem que nós pregamos: Cristo crucificado. Cristo e Ele crucificado. Eu tinha umas meditações esta semana para levar uma palavra hoje e estava muito quebrantado, como sempre, pensando na cruz, pensando em que aconteceu nessa cruz, nessa bendita cruz, como cantamos. Essa cruz é de suma atração para mim. É de suma atração para mim. E já sejas cristão ou não cristão, essa cruz deve ser extremadamente sublime e gloriosa. Se vamos entender o significado bíblico de que Cristo, Filho de Deus, foi crucificado há 2000 anos. Por quê? Como? De que maneira? E se entendemos, e se temos entendimento de Paulo que nos dá nas Escrituras, ou do mesmo Senhor que nos dá nas Escrituras, vamos nos gloriar na cruz todos os dias da nossa vida. E todos os pecadores vão ir para Ele e vão se render a Cristo. Porque é a única maneira de viver. Ou vivemos com Cristo, ou morremos em Cristo e somos condenados. Ou levamos essa cruz, e essa bendita cruz. O Senhor esteve me mostrando faz alguns dias, desde a segunda-feira passada, com respeito ao temor de Deus. E verdadeiramente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos estar cheios do temor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 1:3-18 que o pecador não teme a Deus, não há temor de Deus diante de seus olhos, e que o que mais nós precisamos para viver ou morrer é o temor de Deus. O Senhor diz a seus próprios discípulos: não temer aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer, senão temer aquele que pode destruir seu corpo e sua alma no inferno. Vocês acreditam nisto? Cristãos ou não cristãos, devemos temer ao Senhor desta maneira. A Bíblia diz que a ira de Deus treme a terra. Jeremias 10, verso 10. E às vezes há um temor a coisas naturais, a insectos, a coisas que não têm nada a ver, que não vão trazer uma consequência eterna. Mas a Bíblia diz que a Deus devemos temer, que Ele reina, Ele está sentado sobre os querubins. Tremerão os povos. E hoje temos que falar, eu tenho que falar diante de vocês de Deus primeiramente. Que o Senhor possa me ajudar a dar esta carga sobre o temor de Deus. Tenho visto como gloriosamente o Senhor obrou numa pessoa esta semana, não através de mim, mas através de Cristo em outra pessoa, levando essa pessoa ao temor de Deus. E como essa alma é acordada quando vê o peligro. Oh, a ira de Deus vem! Oh, estou em peligro! Oh! E vão ao Salvador e se refugiam no Salvador. Mas o que menos há hoje em dia é o temor de Deus, já seja na igreja ou fora da igreja. E o temor de Deus se despreza. Não se entende o que é o temor de Deus, para que devo temer a Deus, ou por que as pessoas sempre evitam de temer a Deus, quando é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 diz que o princípio, começo da sabedoria. Devemos temer a Deus e dar glória para Ele, porque a hora do seu juízo tem chegado, diz em Apocalipse 14. Vocês acham, creem que a hora do seu juízo tem chegado, que a hora já chegou, onde todo homem vai dar conta diante de Deus?
no tribunal de Cristo, para dar conta do que tem feito em seu corpo, seja bom ou seja mau. E o temor de Deus nos deve levar a uma profunda reverência, meditação, a considerar a obra de Deus. O apóstolo Paulo dizia em 2 Coríntios 5, conhecendo, pois, o terror do Senhor, persuadimos aos homens. Paulo sabia o que era o terror e o temor de Deus, e por isso ele conhecia a cruz, e por isso amava essa cruz, e por isso morria por essa cruz. Amados, os juízos de Deus vêm nesta terra. Os juízos estão preparados para vir nesta terra. Seja muito em breve ou demore um pouquinho, os juízos de Deus vão vir nesta terra. E a Bíblia diz ainda em 1 Pedro 4,17 que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pela igreja de Deus. E se o justo com dificuldade se salva, onde ficará o ímpio e o pecador? Onde ficará aquele que não conhece a Deus? Que nunca conheceu o temor de Deus como Deus quer que ele conheça. O temor de Deus, diz a Escritura, Davi dizia em Salmo 19, o temor de Deus é limpo, que permanece para sempre. Segundo o nome, segundo o coração de Deus, ele dizia que o temor de Deus é limpo e é glorioso e algo de desejar. Vocês desejam o temor de Deus? Desejam o terror de Deus? Isaías dizia em Isaías capítulo 8 que o Senhor Jeová, que seja vosso temor e seja vosso medo. Eu estou muito triste quando medito em quantas almas poderiam ser salvas se o cristianismo de hoje, todos vocês, ou alguns que não conhecem a Deus, pudessem ver noutros o temor de Deus. Pudessem ver em outros quanto temem a Deus. Quanto teme essa pessoa cristã. Por quê? Porque teme a Deus. Porque ama a Deus. Porque entende a cruz. Porque entende o custo de Cristo quando foi na cruz a levar nossos pecados. Tudo seria diferente. As pessoas que não creem em Deus, ainda que não temem a Deus, ainda que não tenham conhecido o Evangelho, que não conhecem a palavra de Deus, temeriam ao ver a cristãos que temem a Deus. Sabem o que acontecia em Atos, na igreja, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e deixou a sua igreja e ressuscitou? Em Atos 5 diz que um casal, morreram. Isso eu vou falar para um irmão outro dia. Em Atos 5, um casal morreu de esposos por mentir. Morreram por mentir. E diz que o povo que estava aí, que não era cristão, temiam. A igreja temia, e os que estavam fora louvavam grandemente e não queriam se juntar com a igreja. Porque viam o temor de Deus. A pergunta é, tememos como Deus quer que nós temamos ou não tememos? O caminho ao céu é o temor, que nos leva a ver a bondade gloriosa de Deus. Por isso, Paulo dizia em Romanos 11, diz que nós temos que considerar a bondade e severidade de Deus. Entendemos seus juízos, entendemos seus castigos, cremos que Deus é um juiz justo e está irado contra o ímpio todos os dias. Salmo 7:11. Infelizmente, o cristianismo de hoje não acredita. Por isso, tantas pessoas se dizem ser cristãos hoje em dia e vivem como o mundo. E os que estão afora, os que não conhecem a Deus, os que não são salvos, dizem, se um cristão não teme a Deus, eu também não quero ser cristão. Porque é uma vida de pecado. A ira de Deus, doutrinalmente, nos leva à salvação. É necessário que o homem, primeiro, antes de ser salvo, tem que estar perdido. Isso que já aprendimos, que para que um homem seja salvo, primeiro deve estar totalmente perdido. Isso que aconteceu comigo quando eu fui salvo.
compreendi que eu estava totalmente perdido. O Senhor mostrou para mim, através do seu Espírito, que eu estava totalmente perdido. A todos vocês que são salvos aqui, o Senhor teve que mostrar para vocês sua justa ira pelo pecado, que vocês estavam indo ao inferno como consequência de uma vida de pecado. E o Senhor obrou convicção, temor, para depois levar vocês na cruz do Calvário. Isso que o homem precisa. E esta semana estava meditando nesta palavra que eu ouvi de um cristão, uma cristã. Esteve meditando muito nisto, que o Senhor, através de toda a sua história bíblica, não estou falando extra-biblicamente, sino biblicamente, tem usado seus juízos, seu temor, sua ira justa para convencer os pecadores que se arrependam e possam ir a Deus. Não sempre assim. Há pessoas que não temeram e ao final foram castigados no inferno. A pergunta é, temerão? Temerão hoje? Aqui? Se sentirão nas portas do inferno por seus pecados? Reconhecerão que Deus é digno de ser temido? E seus juízos vão vir para aquele que não teme Ele e por consequência não ama Ele. Se nós compreendemos isto, vai ir bem para nós. Se não compreendemos, vamos nos dar mal. Há cristãos que perdem o temor de Deus, infelizmente. Perdem o temor de Deus. E é terrível. É um espetáculo não muito agradável. É terrível. Mas quando um cristão teme a Deus, pode dizer para outra pessoa, teme a Deus porque eu sei que vai acontecer com você. O juízo de Deus vai vir contra a sua vida. Todos conhecem João 3,16, porque de tal maneira Deus amado o mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que não se perda e tenha vida eterna. Todo mundo conhece, está nos sinais dos carros, nos cartazes, na Bíblia, como o primeiro versículo mais conhecido, oh, Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas Ele é também um fogo consumidor. Fogo consumidor. Ele é um Deus celoso. É um Deus que se manifesta com sua ira para ferir aos ímpios, aos pecadores, e ainda seu povo, se não está caminhando bem com Ele. Então, estas meditações esta semana me levaram a considerar muito com respeito a esta doutrina, a ira de Deus. A ira de Deus. Muitos sermões já foram pregados já nisto. Eu não sei se vocês escutaram o sermão de Jonathan Edwards, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus irado. Esse sermão, amados, fala de que o pecador está debaixo da ira de Deus. E se eu não esqueço, o sermão inteiro é disso, que o pecador está a ponto de cair no inferno. Foi tão grande o impacto deste sermão que trouxe muitas almas para a salvação. Infelizmente, o homem tem deixado o temor de Deus. Um sinônimo para ser salvo, então, é que este temor permaneça para sempre. Não temes a Deus, não vai ir para a glória. Temes a Deus e você vai para a glória. Você vai para a glória, porque é o princípio da sabedoria. Porque por meio do temor de Deus, os pecadores se afastam do mal, diz o provérbio 16. Com misericórdia e verdade se corrige o pecado, mas com o temor de Deus, os homens se afastam de Deus. Que é ser salvo, então? Que é ser perdoado, afastar-te do mal. Que todos os teus pecados sejam apagados. Que tudo que já fez na vida sejam totalmente apagados, como pelo sangue de Cristo. Mas devemos entender os termos dessa salvação. E vocês que estão aqui, presentes, que não conhecem ao Senhor, muito mais. Porque há muitas partes nas Escrituras que diz que as pessoas temeram a Deus, mas estavam cegados. Não temeram a Deus. E vou dar para você algumas passagens chocantes. Vocês vão falar, mas como isto? Já li, mas não vi isto antes. Pessoas que supostamente teriam que ter temido a Deus de Israel, temer e tremer, mas estavam enganados. Hoje orava com grande meditação na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, na consumação da ira de Deus sobre seu próprio Filho, porque isso foi o que aconteceu. Segundo as Bíblias, a ira de Deus caiu sobre seu Filho. Então, se nós queremos entender como Cristo morreu nessa cruz, por que tanto esse amor de Deus
derramado através da cruz de Cristo, devemos entender porque a ira de Deus caiu sobre o seu próprio Filho. Tenho certeza que muitos não conhecem isto. Talvez vocês não conheçam isto, mas a ira de Deus, do Pai, foi derramada sobre o seu Filho, para nós receber seu amor e sua misericórdia. Ou seja, que se nós entendemos quão pecadores somos, quão merecedores da ira de Deus, que a ira de Deus está nos apontando, como diz em Salmo 7, as setas, os arcos, para jogar as setas contra nós, para apontar-nos e para ferir-nos e destruir-nos. Se entendemos verdadeiramente o significado bíblico do que é a ira de Deus sobre um pecador, ou sobre um cristão que não está obedecendo a palavra de Deus. Isto é muito glorioso. Eu fui salvo, se vocês não sabem, há 20 anos atrás. Mas muita quantidade deste tempo de anos me ensinaram que não tinha ira de Deus sobre mim para um cristão. E pequei gravemente contra meu Senhor. E pequei terrivelmente, do qual tenho chorado. Vocês muitos sabem que tenho chorado por pecar dessa maneira, por pensar que nunca mais a ira de Deus ia vir sobre mim. Ainda numa conferência me fizeram dizer que a ira de Deus nunca estava sobre um cristão, que já fomos justificados e que por isso já não há mais ira, ou nos acordamos de manhã e nunca mais a ira de Deus para um cristão. Não é assim. E para entender sua pessoa, temos que entender seus nomes. E justamente hoje estava orando muito com respeito dessa gloriosa transação. Estava minha alma derramando-se diante do Senhor, vendo como a ira de Deus que eu, como um pecador vil, teria que ter recebido. A ira justa de Deus, o inferno eterno, separado de Deus eternamente. Deveria ter recebido eu, mas como em lugar de sua ira, ele pôs sua ira sobre seu filho, sobre seu amado filho inocente que nunca pecou. Isso me quebrantava. Eu dizia, obrigado, obrigado, Senhor, porque essa ira tinha que ter caído sobre mim. Mereço a ira, mereço o inferno, mas tua ira caiu sobre teu filho, mas para que agora eu seja justo, perfeito e santo. Isso que faz com todos os pecadores que vão para Cristo. Minha alma estava quebrantada e dizendo, Senhor, Senhor, me confirma uma palavra. Se tu queres que eu pregue uma palavra hoje, se tu queres que eu comparta o evangelho hoje, me dá uma palavra hoje, Senhor. Confirma a tua palavra com respeito a esta meditação da ira de Deus sobre como Deus castiga. E abrir a palavra em sua bondade imerecida. A primeira coisa que li, foi Ezequiel 7. E quero levar vocês aí primeiro. Quero que os que possam temer, temam. E os que não temem, comecem a temer. Que comecem a tremer. Porque ainda um cristão, se diz em Filipenses 2:12, que se ocupa em sua salvação com temor e tremor. Temor e tremor. E em Hebreus 2:12-29 diz por quê? Porque Deus é fogo consumidor. São palavras do Antigo Testamento, esse é o nome. Esse é o nome. E são seus caminhos eternos. Seus caminhos são eternos, ele não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Nunca vai mudar, porque ele é eterno. Seu nome, seus caminhos são eternos e nunca vai mudar. E em Ezequiel 7, se vocês podem me acompanhar, eu fiquei bastante quebrantado pela resposta do Senhor. Bastante quebrantado. Porque Deus quer falar de novo, falar conosco, aqueles que não escutaram ainda. Este nome glorioso de Deus. Deus tem nomes. Deus tem um nome que é eterno. Mas ele tem nome que demonstra sua pessoa, seu trato, sua característica de como é ele. Sua bondade, sua ira, seu zelo, seu fogo consumidor, sua sanidade, sua paz, sua provisão. Ele é Deus e devemos conhecê-lo. Como dizia no princípio, o cristianismo não conhece o nome de Deus, não conhece o temor de Deus. E é necessário que nós o conheçamos e proclamemos. Vocês
que estão aqui sem esse temor, eu suplico vocês, esta palavra é para vocês. Deus tem dado esta palavra providencialmente para vocês, para que vocês temam o Senhor e entendam pela primeira vez que quer dizer ser salvo. Ezequiel 7 diz: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Um contexto para este livro: o Senhor estava falando ao seu povo judeu, onde Sedequias era o rei, e o Senhor estava anunciando mais juízo para eles, mais destruição. Por quê? Porque eles não tinham obedecido a sua palavra. E aqui vai se manifestar neste capítulo um nome glorioso de Deus, e temos que conhecê-lo. Cristãos e não cristãos, cristãos para que tenham esse temor e continuar nesse temor até a morte, até ver o Senhor em glória, e os que não são cristãos para serem salvos. Porque sem esse temor não vão compreender os juízos de Deus que vêm, não vão clamar pela misericórdia de Deus. Todo temor a Deus tem que te levar a ver a sua misericórdia. Todo temor a sua ira tem que te levar a ver sua glória e sua bondade, como Romanos 2, como diz: o desprezas a bondade, longanimidade e bondade, ignorando que essa bondade e misericórdia te guia ao arrependimento. Diz: agora vem o fim sobre ti, verso 3, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, o pecado, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando vejam cada vez neste livro, e cada vez que mencione, sabreis que eu sou o Senhor. Isto é muito importante, porque a doutrina que o mundo possa conhecer, as pessoas possam, ainda seu povo, possa entender quem é Deus, é muito importante. Porque essa doutrina começou mais atrás, no Éxodo. Não perdam Ezequiel, em Éxodo capítulo 5, quando o Senhor envia a Moisés e a Arão a se apresentar diante de Faraó para que deixe sair eles de Egito. Verso 1, Éxodo 5, 1. Se vocês não podem encontrar, escutem a mensagem para vocês não se perdam. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Os pecadores não conhecem a Deus. Os pecadores ignoram a Deus. E quando escutam de um juízo, de um mandato de Deus, dizem: quem é Deus? Para que eu obedeça a Ele. Porque não conhecem Ele. Mas que quer fazer Deus se mostrar neste livro, capítulo 6, verso 7 diz: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E assim, este livro de Éxodo menciona esta doutrina muitas vezes. 7:17, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Que quer nos dar entender o profeta Ezequiel? Que Deus quer que nós conheçamos e sabereis que eu sou Jeová. Isto é falar da sua majestade, de como ele obrou no Egito, de como ele mostrou sinais e maravilhas para que Faraó deixe ir a seu povo e os castigou uma e outra vez. E quando o Faraó temia, aparentemente melhorava, mas depois se endurecia seu coração. Quantas vezes vocês já endureceram seus corações ao arrependimento? Quantas vezes vocês endureceram seus corações ao temor de Deus?
Quantas vezes vocês já endureceram o que Deus diz quando está dizendo claramente: eu sou o Senhor, segundo a sua palavra, eu vou te tratar assim. Se obedeces, tudo vai bem, mas se não te arrependes, vai ser consumido e não vai ter misericórdia para você. E isto expressa aqui que Êxodo, a doutrina da majestade de Deus. Como Deus mostrou suas maravilhas no Egito, os tirou eles com o braço estendido e fez milagres e os levou pelo mar vermelho e os tirou do Egito gloriosamente da cautividade. O que quer fazer com os pecadores? Tirar da catividade do pecado. Vocês querem sair? Vocês querem sair da catividade do pecado? Vocês querem ser livres do pecado? Perguntem vocês mesmos: querem ser livres do pecado? Devem temer a Deus. E seguimos em Ezequiel, diz: assim diz o Senhor Jeová, um mal é que um só mal bem. Deus prometeu uma condenação eterna para os pecadores. Isso já está prometido. Mas Ele promete também salvação para aquele que se arrepende. Se alguém se arrepende, verá o bem do Senhor. Se não se arrepende, será condenado. E acá diz claramente: vem o fim, verso 6. Vem o fim vem, desportou-se contra ti es que vem. E segue dizendo: não terei misericórdia, não terei misericórdia. Verso 9. E meu olho não poupará, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que o Senhor castigo. O juízo de Deus vem sobre tua vida. E com certeza, não escape senão por um meio de resgate e de redenção e de salvação, que assim mesmo Deus já provê. Assim como Ele põe a chaga, Ele a cura. Assim como Ele fere, Ele cura a ferida. E Ele deseja salvar vocês. Ele deseja salvar-vos. Ele não quer a morte do que morre, sino que se converta. A pergunta é: temerão vocês? Temerão a Deus? Faraó se endureceu, como eu dizia. Eu tenho visto muitos pecadores. Vocês estão aqui, são salvos. Já tenho visto muitos pecadores que vocês já pregaram para eles sobre o temor de Deus, o juízo de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a cruz de Cristo. Eles te dizem: sim, eu quero ser salvo. Temem um momento e depois se vão. E não querem receber a misericórdia, o amor e a salvação de Deus, como Faraó. Muitas vezes chegavam a Arão e Moisés, levados por Deus: deixa ir ao meu povo, enviava suas pragas. E o Faraó dizia: já, orem por mim, para que não seja mais mal. E os faraós se endureciam mais, e ao final foi condenado. Todas estas coisas Deus nos deixou como exemplos. Noé diz que ele foi movido por temor para construir a arca. 120 anos pregando. Sabem quantos foram salvos? 8. 8 pessoas entraram na arca. E muitos não temeram, todos não temeram, somente Noé foi movido por temor. Quantas vezes vocês já escutaram a palavra de Deus e vocês não têm temido como Deus quer que vocês temam? Quantas vezes vocês já pensaram: a ira de Deus está sobre mim, vai me consumir, o Senhor é verdadeiro, sua palavra é verdadeira, não posso rejeitar sua palavra. A ira de Deus vem sobre mim e agora se eu morro agora, eu vou para o inferno eternamente. Muitos não temeram. Muitos disseram: mas para frente eu arrependirei. Mas na frente eu arrependirei. Nunca houve uma oportunidade mais, porque não temeram com verdadeiro temor. Não é um exemplo, como eu já falei para vocês. Noé pregou 120 anos e 8 foram salvos e subiram na arca. E assim, hoje em dia, a Escritura diz: poucos são os que se salvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Estarás nesse número?
serás salvo. Temerás, tremerás, seguirás, irás correndo ao Salvador. Deus quer salvar vocês hoje. Deus está orando por vocês. Deus está pregando a vocês. Deus está amando vocês e chamando vocês para que se arrependam. Mas Ele quer primeiro que vocês temam Ele. Esta semana, como eu dizia, vi um exemplo em Jonás. Se vocês querem ir comigo a Jonás, me trouxe muita meditação a muitos de nós nesta passagem. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. O profeta Jonas era um profeta, que não era um profeta de juízo necessariamente, era um profeta que esteve num reinado de Jeroboão II e anunciou misericórdia. Anunciou misericórdia. Isso está no livro dos Reis. Mas nessa oportunidade o Senhor dá uma tarefa para ele. Capítulo 1. Jonas, capítulo 1. E disse para ele, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas 1, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sua malícia subiu até mim. A maldade dos pecadores já subiu diante de Deus. A maldade daquele que se entrega a seu pecado já subiu diante de Deus. E Deus está vindo. E envia profetas. Neste caso, enviou um profeta. E a resposta de este profeta é... E Jonas se levantou para fugir diante da face de Deus. Em lugar de ouvir a palavra de Deus. Em lugar de ir ao mandamento de Deus. E obedecer. Que for para esse lugar. E olha, no capítulo 1... No verso 8, perguntam para ele, de onde você é? E verso 9, Jonas diz, e ele lhes diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O que estava acontecendo neste homem? Estava enganado, como muitos, e como os que ainda não são salvos, que dizem, temo a Deus, eu honro, eu obedeço, eu amo Ele. Estão enganados e não temem a Deus. Este homem queria fugir da presença de Deus. Ele falava, eu temo a Deus, não temia a Deus. Ainda estes homens que não eram judeus, diz no versículo 16, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Que temível! A diferença entre aquele que crê e que ele teme e aquele que não teme. E no capítulo 3, no capítulo 2, quando ele leva uma baleia, e uma baleia, ele clama a Deus, e Deus restaura ele em seu ministério inicial, que era pregar em Nínive. E ele clama ao Senhor. E no capítulo 3 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas. Se você está aqui, seja crente ou não crente, Deus quer te dar uma segunda oportunidade, como estamos estudando no livro do Deuteronômio, como é a segunda promulgação da lei, os filhos da geração do Éxodo, e Ele quer te dar uma oportunidade para ver se você vai querer. Talvez seja a última oportunidade. Por isso a Escritura diz, se hoje escuta a sua voz, não endureçais seu coração. Aqui é o temor de Deus. Não endurecer seu coração. Não temeram a Deus. E os israelitas que foram reprovados no deserto, não temeram e deixaram no deserto, porque não temeram a Deus. Não temerão a Deus. E aqui o Senhor dá uma oportunidade e diz, no versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Qual era a mensagem? Arrepende-se, Nínive? Não era se arrepende, Nínive. Diz que a maldade deles já tinha subido até o céu. Você crê que
tua maldade já subiu até o céu? Crees que Deus já está disposto agora, hoje mesmo, se não se arrepende, hoje mesmo, a te enviar no inferno, hoje mesmo? Creem nisto? Crees que Deus é capaz de que sua ira pode chegar hasta este ponto? Pois estes homens se acreditaram, se creram. E a mensagem não era, vão se arrepender ou algo, há uma opção para se arrepender. Não, Nínive tem que ser destruída. E olha como reagiram eles. Estes homens que ainda nem conheciam ao Deus de Israel. Diz, os homens de Nínive creram em Deus. Verso 10, diz que se converteram, diz que creram a Deus. E diz, e proclamaram jejum e se vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e se levantou-se do seu trono e tirou-se de si as suas vestes e cobrou-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, do pecado. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua hora. Vejam que eles temiam a ira de Deus. Vocês temem a ira de Deus sobre vocês aqui? Temem a ira de Deus e mais ira para aquele que já o conhece, mais ira ainda. Mais ira para aquele que já escutou dele, de sua glória, mais ira ainda. Mais ira. E diz, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O coração desses homens temeu a ira de Deus e os levou a um arrependimento, uma conversão gloriosa. De fato, aqui diz que se arrependeram, não diz que foram salvos, mas diz que se arrependeram de seus maus caminhos. Isso sim, nós temos claro nas Escrituras, que estes homens se arrependeram. Ainda o Senhor diz em Mateus 12, diz que a geração desses dias, os judeus, que a geração destes ninivitas ia se levantar contra essa geração no dia do juízo, porque a pregação de Jonas se arrependeram. Então, teve uma mudança na conduta do pecado contra Deus. Você terá isso contra Deus? Você terá isso com Deus com todo o seu coração? Buscará esse arrependimento com todo o seu coração, como estes homens? Diz que eles gritaram fortemente, diz. Clamem a Deus fortemente. Você clamará fortemente por teus pecados hoje? Você clamará fortemente pela sua morneza, se você é cristão? É sério. Fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os beijos daquele que aborrece. Se você chega a alguém que te diz, oh, tudo está bem contigo, não importa, está te enganando. Se vê a condição da sua alma e te diz, te amo, mas quero te dizer, você está a ponto de ir à condenação, você está a ponto de ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre, o inferno. Temem esse dia, temem o dia da grande ira de Deus, como temeram estes homens, temiam. Vocês temem a ira de Deus? Vocês temem a ira de Deus? O Senhor disse em sua palavra que o ímpio não tem temor de Deus diante do Senhor. É como Faraó, quem é Jeová? Quem é o Senhor para que eu tema? Faraó dizia. Depois Deus se encarregou de que ele saiba quem é ele. E saberão quem é Deus, quem é Jeová. Cada um que foi salvo sabe quem é Deus, sabe quem é Jeová, sabe quem é Deus. Sabe pelos fornos de fogo que Deus levou para nos levar à salvação. Em Provérbios 14, 16, tem algo tremendo, algo sobre um tolo. Quem é o sábio e quem é o tolo? O tolo no livro dos Provérbios é considerado um incrédulo, um perdido. Muitas vezes está mencionado o tolo e o sábio.
o sábio que tem a sabedoria de Deus, Provérbios 14, 16 diz, o sábio teme e se desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Essa é a atitude de um nécio, de um tolo, que diz, oh, não vai acontecer nada comigo. Se mostra arrogante e confiado. Diz, nunca vai acontecer nada contra mim. Mas o sábio diz, teme e desvia-se do mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo temor de Deus. E no Provérbios 6, 16. Provérbios 16, verso 6. Diz, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então não é somente receber o temor do Senhor, não somente saber que a ira de Deus está sobre mim, isso tem que saber. João 3,6, como dizia, porque de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Mas João 3,36 diz, no mesmo capítulo diz, aquele que crê no Filho tem vida eterna. Olha, no mesmo capítulo, mas isso não se fala no cristianismo moderno. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Mas aquele que recusa, aquele que se afasta por não crer, por não ser salvo, por não se arrepender, por não deixar sua vida de pecado, diz, a ira de Deus permanece sobre ele. É tremendo. É tremendo. Que a ira de Deus permaneça sobre alguém, porque não quer se arrepender. Quanto Deus ama um homem para lhe demonstrar quanto ama ele. Como? Na cruz. É mesmo, porque de tal maneira amou Deus ao mundo. Romanos 5:8 diz que Deus mostra seu amor para conosco. Quando nós éramos pecadores, sujos pecadores, Cristo morreu por nós. Quão glorioso mensagem de amor, olhar qual amor nos deu o Pai para que sejamos chamados filhos de Deus, 1 João 3:1. Mas o mundo rejeita esse amor, rejeita esse amor, não quer o amor de Deus. É como se estivessem gritando a gritos, prefiro a ira de Deus, prefiro a ira de Deus, prefiro que me consuma no inferno. É tolo, é nécio, é irrazonável, como diz Provérbios 14, 16, o sábio teme e se afasta do mal, mas o tolo se mostra confiado, soberbo. Como esse homem em Lucas 12, eu não sei se vocês leram essa história, mas diz que um homem tinha muitas riquezas e tinha muitas coisas e queria fazer uma propriedade maior e queria repousar de tudo que ele tinha. Mas ele diz, alma, repousa-te, come e bebe. E Deus diz, nécio, esta noite virão a pedir tua alma e o que você guardou, para quem será? O Senhor diz, esta noite. Alguém aqui tem a certeza de que vai viver um dia mais? Alguém de vocês pode dizer, amanhã vai ser um dia glorioso, perfeito, vou fazer isto? Não. O Senhor diz, se Deus quiser, farei isto e isto, mas se Deus não quiser, acabou-se. Acabou minha oportunidade. Se acabou minha oportunidade, já não há mais oportunidade. Por isso o Senhor diz, o tempo aceitável tem chegado, o dia da salvação tem chegado. O dia da salvação tem chegado. Crerão, temerão, se arrependerão, irão a Cristo. Ele está chamando. Quando Ele chama, devemos segui-lo. Diz a Escritura. E vamos a Mateus 26. Queria levar vocês a parte onde o Senhor está se preparando para ir a dar sua vida por nós. Está Mateus 26. Mateus 26. 26 é a narração de como ia entregar ao Senhor Jesus Cristo. De como Ele já ia a ir à cruz.
como ia ser traído. E também como ele vai ao jardim de Getsemani. E se vê algo muito tremendo aqui. E eles vão a este jardim de Getsemani e no verso 38. Então lhes disse a seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esta cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. No livro de Lucas, diziam que ele estava suando como grandes gotas de sangue. E no livro de Hebreus 5, 7 diz que nos dias do seu carno, com grande clamor, súplicas e lágrimas, clamou aquele que podia livrar da morte. E porque foi ouvido? Foi ouvido pelo seu temor reverente. Cristo temia a ira de Deus. E clamou. E sudou como grandes gotas de sangue. E seus próprios discípulos, este é surpreendente, seus próprios discípulos estavam dormindo. A pergunta é: temiam ou não temiam? Os discípulos não temiam. Não temiam a ira de Deus. Não queriam a cruz. Desprezavam a cruz. Pedro fala para o Senhor Jesus Cristo, capítulos antes, quando o Senhor anunciava a sua morte, fala: longe de ti isto te acontecer. E o Senhor fala para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque põe seu olhar nas coisas de homens, não nas coisas de Deus. Temerão agora vocês? Se no momento mesmo onde Deus está indo como homem à cruz do Calvário, e Ele morreu por ti, a morrer por ti, a sofrer por ti, a temer, a tremer, aqui ante uns homens que iam bater ou a cruz. Não! Ele estava temendo a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, era o cálice da ira de Deus. A ira do seu próprio Pai, a ira do Deus Santo, ia cair sobre seu próprio Filho. Olha aqui, isto que diz aqui é tremendo. Estes discípulos não temiam logo. Vem a crucifixão, no capítulo 27. Se mofam dele, põem na cruz. E se vê a parte onde estavam os dois ladrões, disse o verso 38. Mas se vemos em Lucas 23, 39, que passou, segundo registrado no livro de Lucas, que é o Evangelho Paralelo, diz aqui algo bem surpreendente. Lucas 23, 39. 39. Lucas 23, 39. Diz o versículo 39. Diz, isto é tremendo. Dos malfeitores, os dois estavam blasfemando, escarnecendo. Os dois eram maus criminosos, merecedores dessa cruz. Mas Cristo nunca pecou. A Escritura diz, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado por nós, Deus o fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus nele. Ele nunca pecou. Nasceu de uma virgem, nasceu debaixo da lei e foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Esse é o Cristo que morreu por vocês, que foi obediente pela sua obediência, que é o único homem na história da humanidade que podia se entregar por outros. Eu não podia entregar por vocês, nenhum homem santo e justo cristão, até o melhor cristão podia se entregar por vocês, mas Cristo, o Filho de Deus, morreu como homem na cruz por vocês e sofreu a ira de Deus por vocês. E aqui estes homens eram ladrões, eram criminosos. Cristo nunca cometeu pecado. Diz que estes homens, versículo 39,
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro arrependia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este homem temeu. Este homem temeu, estando na mesma condenação, viu o perigo e diz: eu vou morrer, eu vou ser condenado na mesma condenação. E esse homem disse ao outro, aquele que blasfemava, que não queria se arrepender, a um vendo o perfeito e glorioso e formoso e precioso rosto do Salvador. E ele não quis se arrepender, não temeu. Na hora da condenação, vocês temerão? Vocês temerão estando na mesma condenação? Não há diferença entre uma pessoa que está a ponto de morrer ou aquele que não quer se entregar a Cristo. Está a ponto de morrer porque Deus não nos promete um só dia a mais. Deus não nos promete nenhum só dia a mais. E sabem o que este homem fez? Se arrependeu. Viu a formosura de Cristo, creu nele, se arrependeu, confessou. Até agora, até hoje, temos a confissão de que ele foi salvo. E esse mesmo dia foi-se no paraíso com Cristo. Você quer ser salvo? Escuta a sua voz e não endureça seu coração. E clama a Ele fortemente. Crê nele. Algo muito peculiar em Mateus 27, quando ele entregou o Espírito, Mateus 27, 50 diz, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e diz o verso 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, e o centurião, verso 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, como ladrão na cruz. E disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Temeram e creram. Vocês temerão? Crerão? Crerão? Crerão no Senhor? Mateus 28, ainda na ressurreição, as mulheres que foram ver o Senhor, que se encontraram com o anjo, quando o anjo falou para eles que o Senhor tinha ressuscitado os mortos. Estas mulheres, no verso 8, diz: e saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Temor e grande gozo. Consideraram a glória de Cristo, sua ressurreição, e creram que o Senhor da glória tinha ressuscitado. Crerão isto também? Temerão e crerão que Cristo ressuscitou, morreu por vocês, ressuscitou por vocês. Quando o Senhor fala, quando o Senhor caminha por algum lado, o homem tem que se prostrar. Muitas vezes nós vemos o Senhor nas Escrituras. E havia gente que dizia dele: jamais homem algum tem falado como este homem. Ou quando vieram a apressar no livro de João, quando pergunta para ele quem é ele, e ele fala: eu sou, e os homens caíram. Em Nínive, Cristo estava falando por meio de Jonas. A voz de Deus estava falando através desse profeta. Em Noé, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, pregava a justiça de Deus através de Noé. Quem temia a Deus era um varão perfeito e justo. E anunciava, e as almas não creram. Não temeram. Não se arrependeram.
O Senhor diz em Mateus 24 que nos tempos finais, que são estes, vão ser como os tempos de Noé, que se casavam e comiam e bebiam. Mas veio o dilúvio e se levou todos. Somente 8 entraram. Aqui temos mais de 8. A pergunta é, você entrará pela porta? O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo, entrará e sairá e será salvo. Você quer entrar pela porta estreita? Deves temer. Deves temer a consequência de seus pecados, deves temer o juízo de Deus, deves temer a ira de Deus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo se vê claramente que temia a ira de Deus. Não temia os homens, mas temia aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno. A Ele devemos temer, cristãos e não cristãos. E o Senhor faz isto bem claro em todas as Escrituras. Temer a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do juízo tem chegado. Esse é o Evangelho eterno. Apocalipse 14, 6 e 7. Temer a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo, o juízo de Deus chegará para todo aquele que não se arrepende, para todo aquele que não faz caso do chamado amoroso de Cristo. Vinde a mim, seres salvos todos os termos da terra. Olhai para mim. Vinde a mim os que estão trabalhados e carregados, e eu farei descansar vocês. O chamado de amor precioso. Cristo, quando passava, ou Jonas, quando passava por Nínive, esses dias que estava caminhando, anunciava que destruição. Mas os moradores de Nínive se arrependeram. Temeram. Olha o que diz em Ezequiel 16. Ezequiel 16, como Deus salvou seu povo Israel. Ezequiel 16. Deus promete condenação aos que não creem. Isso está muito claro em João 3. Porque Deus não veio a condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por meio dele. Os que creem são salvos, mas aqueles que não creem já têm sido condenados. Por quê? Porque não têm crido no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação, que os homens amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Então aqui em Ezequiel se vê eternamente como Deus salvou seu povo Israel, da mesma maneira como Deus salva a todo perdido, pecador. Ele diz em Ezequiel 16, do verso 6, e passando eu por ti, vi-te manchado teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. E avultaram os seios, e cresceu teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te ungi do teu sangue, e te ungi com óleo, também te vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te tornei de enfeites, e teus braçaletes nas mãos, um colar, a roda do teu pescoço, e pus umas joias das testas e pendentes nas orelhas, e uma coroa da glória na cabeça. E assim foste ornado de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda, e bordadura no triste de flor de farinha e de mel,
e de olho, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha, e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois será perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Vem com quanto amor o Senhor passa, disse, quando eu te vi, eu passei junto de ti, e te olhei, e eu vi que era tempo de amores. Deus quer manifestar as suas vidas, a ira de Deus, a qual vocês merecem, a justa ira que vocês merecem por ter pecado, mas Ele quer se glorificar ao mostrar seu amor, seu grande amor com vocês, seu grande amor. Como? Como saberei que Deus me ama tanto? É porque Cristo, seu Filho, morreu por vocês, na cruz, morreu por vocês. E Cristo absorveu a ira de Deus, do seu Pai, por vocês. Isso é maravilhoso. Quando em Lucas 19 ele passava perto da casa de um homem que era cobrador de impostos, que se chamava Zaqueu, que era um pecador, ele diz que passa e vê para cima. E que quando passou, olhou para Zaqueu e ele diz, hoje estarei em sua casa. E Zaqueu olhou para ele e foi salvo. E foi salvo. Olhou para ele em fé e entendeu que Deus, que Jesus Cristo passava junto de sua casa e olhava para ele para querer salvá-lo, para querer derramar sua graça sobre ele, seu amor sobre ele. E salvou ele, o perdoou. E esse homem pecador recebeu a salvação. E aí o Senhor diz para ele, porque este filho de Abraão, porque o Senhor veio para buscar e salvar o que tinha se perdido. Vocês estão perdidos? Claro que estão perdidos. Mas Deus quer salvá-los. Deus quer salvar-lhes. É a ira e o amor de Deus demonstrado na cruz, para que vocês entendam como ninguém quase entende neste mundo para que morreu Jesus. Qual foi o propósito de que Cristo morresse nessa cruz? Que bonito! Oh, se Ele me ama tanto, oh, bom! Mas eu posso continuar com meus pecados? Se entendessem quanto custou a Cristo levar seus pecados, que a ira de um Deus justo caísse sobre alguém que nunca pecou em sua vida. Por quê? Porque nessa cruz Ele levou nossos pecados e Ele se fez pecado por nós, para perdonar-nos, para que a transação fora feita quando nós queremos e nos arrependemos, todos os nossos pecados vão a Ele, não antes. Antes nada pode nos salvar. Todos os nossos pecados vão a Ele e toda a sua justiça nos vestida em nós. E Ele nos vê assim como Ezequiel, formosa, preciosa, ataviada, adornada a seus olhos. Diz o Salmo 45, e desejará o rei sua formosura, a formosura da igreja, a formosura do cristão, não por ele mesmo, não porque ele tenha se posto a própria formosura, porque nunca teve, porque era um trapo de imundícia, mas a formosura perfeita de Cristo veio sobre ele. É o que Deus quer dar para vocês agora, sua justiça, sua formosura, seu amor, seu coração, sua glória. O pai feriu ao filho. O pai feriu ao filho. Isaías 53. Isaías 53, vemos um dos capítulos mais preciosos das Escrituras que nos mostram o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Nos mostra o amor de Deus, nos mostra quanto Cristo sofreu por nós, sem necessidade de fazê-lo. Por isso Cristo, quando é ferido,
quando é castigado em nosso lugar, quando Ele padece em nosso lugar, nos resgata com seu sangue, com seu padecimento, com sua cruz. O que Ele quer lograr de nós é uma absoluta devoção a Ele, um absoluto amor que põe nosso coração para seguir-lhe, amar-lhe até a morte, entendendo que Ele levou a ira que nós merecíamos, que nós fomos culpados e Ele levou nossa culpa, que nós merecíamos morrer, que nós merecíamos ser condenados e Ele foi condenado em nosso lugar. Preciosa obra de Cristo, preciosa obra de Cristo. Se o Pai feriu a seu Filho por nossos pecados, dessa maneira, quanto mais castigará um pecador. Deus queira que não sejam vocês. A um pecador que recusa vir a Cristo. Ou a um cristão ainda que recusa amar-lhe com todo o coração, alma, mente e força, com a absoluta devoção, com a absoluta dedicação a seu serviço, como um escravo de Cristo todos os dias de sua vida, porque ele merece isso e mais. Oh, que terrível! Que terrível! Pagamento por semelhante glorioso sacrifício de Cristo. Sim, Cristo não escapou da cruz por nós. Se você está aqui e não tem a Cristo, você não escapará. Você não escapará. Cristo levou a justa ira que deu ao Pai dele. Por quê? Porque ele nunca pecou. Mas ele levou nossos pecados. O pecado de toda a humanidade. Os pecados de vocês, todas as coisas horríveis que já fizeram em sua vida, Ele levou por vocês, para salvá-los e perdoá-los. Ele nunca pecou. Por isso Ele é tão digno de glória e de adoração. Mas o cristianismo moderno não entende isto. O cristão enganado não entende isto. Não, mas eu sou salvo e já, eu adquiri tudo. Obrigado, Jesus Cristo. Agora vivo minha vida como eu quero. Que classe de traição a cruz de Cristo esta? Que tipo de traição? Isto descreve o amor de Deus por vocês. Esta passagem. Porque de tal maneira amou a Deus, ao mundo que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Mas o primeiro verso diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem temeu? Quem viu seu pecado? Quem viu a ira de Deus? Quem viu que o inferno, se não se arrependia? Quem o fez? E quem viu o amor de Deus? Como resultado de tudo isto? Proclamado em todas as Escrituras. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecido nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha isto. Como o Filho de Deus. Qual o Salmo 45 diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se derramou em seus lábios, pelo qual Deus tem te abençoado para sempre. Formoso, como diz em Hebreus, porque tal sumo sacerdote era bom para nós, santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores, mais sublime que os céus. Podes pintar o céu dos céus com as cores e com toda a formosura do mais precioso, e não vai se comparar jamais à formosura de Cristo. E olha que ele foi feito. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você estima ele? Você faz caso dele? Você faz caso dele?
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos for aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, como diz em Ezequiel 7:9. Ele é o Senhor que fere, ferido de Deus e oprimido. Deus o Pai feriu a seu Filho e abatido. Verso 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, feridos. Jeová Naca feriu Ele por nós, mas depois o sarou Jeová Rafa. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês querem ser sarados? Vocês querem ser sarados da sua lepra espiritual? Querem ser curados dos seus pecados? Querem ser curados dessa mortal doença da alma que nos leva a, como diz a Bíblia, aborrecer a Deus da glória, porque não abandona seus pecados. Verso 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, por quanto foi cortado da terra dos viventes? E pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele nunca pecou, a diferença de nós que pecamos em tudo. E se você está sem Cristo, ainda você está em seus pecados. Verso 10, todavia o Senhor agradou o moelo. Quem o quebrantou? Ele, seu pai. Fazendo enfermar. Quem o sujeitou a enfermar? Seu próprio pai, por ti. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tudo isso Cristo fez por você. Escuta, cristão e não cristão aqui. Que às vezes você esquece da cruz. Como diz em 2 de Pedro 1:9. Tendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Um cristão que esquece a purificação dos seus antigos pecados. E alguém que nunca teve. Isto é que fez Cristo por ti. Foi ferido, foi rasgado, foi cuspido, foi açoitado, foi desprezado, foi escandalizado, foi feito um espetáculo. Por quem? Por um bom, por um justo. Se alguém morrerá apenas por um justo, ou alguém poderá morrer por um justo ou um bom, mas Deus mostra seu amor para conosco, em que ainda sendo pecadores nós, Cristo morreu por nós. Cristo está vindo hoje a olhar-nos, a observar-nos com amor. A ver pobres almas, cativas pelo diabo, pobres almas que não querem a Cristo, pobres almas que não têm o amor de Deus, que não entendem estas coisas. Pobres almas, venham a Ele, olhem para Ele, olhem a Ele, olhem a Cristo, morrendo por vocês, sofrendo por vocês, derramando seu sangue por vocês, gritando ao seu pai, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Olhem para Ele. Vá para a cruz.
Pois nesse momento onde Cristo estava dando sua vida por vocês, contemple sua glória, sua formosura, seu sangue e suas feridas, foi desfigurado, quebrantado, desprezado entre os homens, varão de dores, experiente em quebranto, como que escondimos dele o rosto, foi desprezado e nós estimamos, não fizemos caso algum dele. Não fizemos caso algum dele. E trocaram por um assassino, um homicida, Barrabás, que saia. E que fazemos com ele? Crucifica-o, crucifica-o. Nós o crucificamos. Foi por nós que ele foi crucificado. O que vocês vão fazer com isto? O que vocês vão fazer com isto? O que vocês vão fazer com esta obra tão preciosa? Deus se fez homem. Deus se humilhou. Nasceu num pesebre. Viveu como um homem. Foi um homem. Foi um homem. Deus se fez homem. O céu. Todos viram o Deus da glória nascendo e sofrendo em sua vida nos últimos 3 anos e meio, fazendo milagres, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, ouvidos surdos, proclamando, enaltecendo a lei de Deus. Nunca pecou, com ternura, com mansidão, com amor, tendo compaixão das multidões, porque estavam com ovelhas sem pastor. E todos estes milagres por vocês, para que vocês digam: Ele é o único que me pode salvar, porque não há outro nome dado aos homens debaixo do céu que possamos ser salvos, senão o nome do Filho de Deus. Ele está passando agora. Ele está aqui. Cristo está falando através de mim. Paulo dizia em Efésios 3 que Deus nos fortaleça com seu poder no homem interior por seu Espírito, para que Cristo more pela fé em nossos corações. Cristo está falando com vocês, está chamando vocês em amor, como se Ele estivesse suplicando através de mim. Se reconcilia com Deus, se reconcilia com Deus. Se reconcilia com Deus. Ele passou por Nínive, sua voz se escutou e se arrependeram com grandes gritos. Ele passou pela casa de Zaqueu. Ele era um baixinho, subiu na árvore e diz que Jesus olhou e passou por aí, olhou para ele e foi salvo. Que fez com Israel, viu seu sangue, sua imundícia em seu pecado, e diz: quando passei junto a ti e te vi e te olhou, é aqui que era tempo de amores, de amores. Um homem não pode ser salvo se não vê a ira de Deus e logo vê o amor de Deus derramado em Cristo, na cruz de Cristo. Não vai ser salvo. Não vai entender por que me tenho que arrepender. Por que tenho que amar a Cristo? Nunca vai entender, nunca vai fazer sentido a cruz, a vida cristã. Porque não sabe o que custou a Deus. Tem que pôr a seu filho, como você leu aqui, uma profecia 750 anos, quase antes de Cristo, por um profeta de Deus. Ele o fez por você. Ele o fez por ti, Ele o fez por ti, por mim. E se entregou a si mesmo por mim. E quem somos nós? Um pedaço de lixo, um vômito humano. Que poderia fazer eu para merecer a Cristo na minha vida? Que poderia dar a Deus para pagar semelhante salvação? Nada. Absolutamente nada. Ninguém poderia ter se salvado. Ninguém poderia ter resistido à ira de Deus nessa cruz. Porque ninguém podia, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o único que não pecou foi Cristo. O sacrifício perfeito, santo, inocente, sem mácula. Sabem uma coisa? Os demônios creem.
e tremem. Os demônios creem e tremem, mas não foram salvos. E não vão ser salvos. Muitos aqui temimos, cremos e fomos salvos. Porque Deus falou para nós: mereces ir para o inferno, mas eu te amo, pecador, eu te amo, e eu morri por ti, e eu di minha vida por ti, e isso basta para salvar um pecador. Vocês crerão, diz a Bíblia. Ele te diz: eu te amo, pecador, eu levei as agonias do inferno por ti, pecador. E cremos nós de todo o nosso coração, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, rios de água viva, rios de santidade, rios de justiça, rios de obediência, rios de glória, vida eterna, amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e salvos num instante, nascimos de novo, outra vida, transformados totalmente. Porque não fomos como os demônios que tremeram, mas não creram. Há seres humanos que escutam a mensagem, até podem temer, até podem não entender, ou não querem o inferno, mas nunca creem no amor de Deus por eles. Nunca. Mas quando Cristo salva, Ele quer ser o mais formoso dos filhos dos homens, a tua alma. Ele quer ser o amado da tua alma. Ele quer que tu te deleites nele, em sua presença, plenitude de gozo, delícias à sua destra para sempre. E diz: oh, quem tenho eu no céu, sino a ti, fora de ti, nada, Senhor, na terra, minha carne e meu coração desfalecem, mas a rocha do meu coração e minha porção é Deus para sempre. Mas é aqui os que se afastam de ti perecerão. Tu destruirás a todo aquele que de ti se afasta. Mas quanto a mim, eu aproximar-me a ti, eu bem tenho posto no Senhor Jeová minha esperança. Minha esperança para contar todas as suas obras. Temam a Deus. Creiam em Deus. Creiam no Evangelho. Creiam no amor de Deus. Ninguém merece ser salvo. Creiam hoje. É aqui o tempo aceitável, o tempo da salvação. Deus tem trazido hoje a vocês para salvá-los. Deus os ama e quer salvá-los. Não pode. Ele pode e quer. Se vocês temem, se vocês entendem que um dia mais se passa e a ira de Deus vai cair, não é que possa cair, vai cair se não se arrepende. Se vocês creem como os ninivitas e não o deixam para outro dia, se vocês escutam a voz de Deus através de um pecador miserável como eu, que se arrependeu e que creu e foi salvo, Deus vai salvar vocês. Porque Ele morreu pelos pecadores, não pelos justos. Deus queira, vamos rogar e vamos orar para que este terror tenha persuadido vocês como Paulo, pelo Espírito de Deus. Paulo dizia: conhecendo, pois, o temor de Deus, do Senhor, persuadimos aos homens. Eu mesmo estou tremendo. Espero que vocês também estejam tremendo. Cristão ou não cristão, devemos temer e amar e considerar a bondade e a severidade de Deus. E considerar que essa bondade nos leve ao arrependimento.
Mas também diz Paulo, mas tu, pelo teu coração duro, você guarda ira para o ira da ira e da justa revelação do justo juízo de Deus. Aquele que rejeita seu amor está escolhendo isto. Como diz Romanos 1,18 também, mas a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que com injustiça rejeitam a verdade e não amam. Vocês abracem esta mensagem e irá bem para suas almas. A ira de Deus que os leve à sua misericórdia. A ira de Deus que guie a sua misericórdia. Como diz Lamentações capítulo 3, verso 23. Pelas misericórdias de Jeová não temos sido consumidos. Pura misericórdia. Que não tenham sido consumidos ainda vocês, merecendo esta ira de Deus. Amém. Vamos orar? Já estou crucificado